pessoas, bora falar de Agretsuko. Pra quem não sabe, a Agretsuko já tem várias temporadas na Netflix e lançou mais uma. E quanto mais isso passa, menos eu... Um dos primeiros vídeos do canal foi a Agretsuko. Um dos primeiros. Eu não devia ter dado spoiler, mas eu dei. Mas foi um dos primeiros vídeos do canal. E do que eu estava comentando naquela época dela, dos problemas amorosos dela, pro caos que tá agora, não tem nada a ver. A gente foi de problemas com o patrão pra problemas amorosos, pra problemas da vida de idol sendo stalkeada. E agora a gente tá com problemas de ser um político. Venham nessa viagem comigo, eu sou Rissa, sejam bem-vindos ao Otaku Something. Cara, o que tá acontecendo? Nem eu tava esperando. Eu devo te falar que não foi a minha temporada favorita, porque eu achei que teve algumas forçadinhas de barra, mas foi interessante de observar, como sempre, porque a Agretsuko é uma beleza à parte. Eu queria mais episódios. Eu não foi, tipo assim, a temporada que eu mais gostei do Tom. Eu acho que tanto a temporada do Stalker, onde o Tom foi muito sinistro, quanto as outras temporadas em que o negócio foi mais engraçado, apesar deles sempre pincelar, tipo, na parte de relacionamento eles pincelaram do relacionamento mais tóxico. Não tóxico, mas assim, o cara tava difícil, sabe? E aí a gente teve outro momento onde o relacionamento dela era muito saudável, mas ele e ela eram muito diferentes. E aí, de novo, é um bom motivo, é um ótimo motivo pra ir cada um pro seu caminho, de uma maneira mais amigável e não, tipo, de briga. E a gente vai acompanhando tudo isso, então a gente tem momentos muito engraçados, muito relacionáveis e depois muito complicados nessa parte do Stalker. E aí na parte do político, até o ponto que a gente tava acompanhando o Haida, eu tava achando interessante. Depois a gente teve todo esse plot político e eu não sei até onde eu acompanhei ele. Foi engraçado, mas eu não acho que foi a melhor temporada de todas. Mas enfim, o que acontece pra eu estar falando isso? A gente tem o Haida e a Agretsuko. Eu não lembrava dos últimos episódios porque eu tenho um sério problema de memória, mas aparentemente eles estão juntos. Eu tinha esquecido disso, eu voltei pra ver se eu tinha pulado uma temporada, eu tinha totalmente esquecido que eles estavam juntos e que o Haida tava desempregado. E simplesmente o Haida ele não tá indo atrás de emprego, ele tá o dia todo sentado jogando, porque ele simplesmente, cara, ele não tem mais serviço, ele não sabe bem pra onde ir, e aí ele começou a dar um tempo pra ele mesmo. Sabe quando você, não, cara, eu já sofri bastante, eu preciso de um descanso, só que aí você não consegue sair do descanso, e aí ele tá tipo, eu preciso procurar alguma coisa, mais 10 minutinhos no meu videogame, e aí ele não sai desse videogame, e aí acaba que ele não tá procurando serviço, mas a Agretsuko sabe que ele tá, tipo, passando por um momento difícil, e aí ela não quer fazer nada a respeito disso, ela quer, tipo, não, Raida, tá tudo bem. Quando ela cutuca ele, ela cutuca de uma maneira educadíssima. Eu fiquei assim, gente, que amor. A Agretsuko é um docinho, eu adoro ela. Só que aí as meninas do trabalho dela ficam, cara, se você continuar me mandando ele assim, ele vai ficar assim pra sempre. E aí ela fica preocupada, até porque ela quer apresentar o Haida pros pais dela. Mas ela não quer chegar, oi, olha meu namorado desempregado, fica jogando videogame o dia inteiro. Ela sabe que isso vai dar problema. Então ela quer que o Haida volte a trabalhar, porque é necessário. E aí, nessa parte ele tá morando sozinho, né? Então ele precisa sustentar. Os pais estão meio que sustentando ele. Ele tá morando num conjunto de prédios que não é dele. Então, assim, complicado. E aí, simplesmente, ela fala assim, cara, eu não vou falar mais com você enquanto você não arrumar um emprego. Falou, mas não é de, tipo assim, ela não tá telefonando e ela disse que não ia mais ver ele pessoalmente. Porque todo dia de manhã, quando ela acorda, ela fala, boa sorte hoje, vamos trabalhar duro. Porque assim, gente, Agretsuko, mano. Cara, ela é muito fofinha. Ela apoia ele, tipo, dá pra ver que o jeito que ela falou, ultimato talvez não seja... Eu não gosto de dar ultimato pras pessoas, eu acho horrível. Mas ela simplesmente viu que ele tava numa parede e se ela não chutasse ele pra fora da parede, ele ia ficar lá pra sempre encarando a parede. E ela, tipo, continuou mostrando que tava ali, e mandando oi, e mandando mensagem. Então, assim, não achei isso totalmente horrível da parte dela, só que o problema foi que ela fez isso num timing muito ruim. Por quê? Ela fez isso sem saber, tá? Ela não tinha essa ciência, alguns minutos depois que o Haida foi jogado pra fora da casa dele. Pra quem não sabe, o Haida é filho de político. E ele tava morando num lugar que ele não poderia ficar ali, porque não era bem dele, ele não tava pagando aluguel pra estar ali, pelo que eu entendi. E aí, simplesmente, o irmão dele bate na porta e fala assim, a gente tem um inquilino ali, até o final do mês eu quero você fora dessa casa. E aí ele tá, tipo, preparando pra ir, tipo, sem saber pra onde ele vai. E ele deve ter pensado, a primeira pessoa que ele deve ter pensado em pedir asilo por um momento deve ter sido a Agretsuko. Só que nesse time ela ligou e falou que não ia mais ver ele enquanto ele não arrumasse um emprego. Porque ela viu que ele tava, tipo, voltando pra casa, jogando o dia todo, fazia um tempo já, e isso tava meio complicado. Até porque ela queria mostrar ele pros pais dela. E aí, simplesmente, o
Raida fica sem coragem de falar, então, amorzinho, eu estou na rua, me ajuda. Ele fica sem graça de pedir ajuda por causa do que ela fez, porque foi do pior timing possível. Ele liga pra outro colega de trabalho e o colega fala, tipo, não. E aí ele fica sem saber pra onde ir. Lá tem aqueles cybercafés onde o pessoal paga, é até barato ficar lá, porque é pra você ficar lá jogando, lendo mangá e tem bebidinha de graça. E é isso. Só que tem algumas pessoas que não têm onde ficar. Então o Raida, basicamente, pelo que eu entendi, ele paga um armário pra deixar as coisas dele. Não tinha muita coisa, porque ele não vai com móvel, essas coisas. Ele só vai com alguns objetos pessoais. E aí ele fica numa sala. Tem vários tipos de sala, mas na que ele fica é só uma cadeira. Então ele fica sentado num cubículo, numa cadeira, e ele meio que passa a noite ali. Então ele fica ali 8 horas por dia. Depois disso ele sai por aí com as coisas dele. E aí ele pode se enfiar num café, que um dia ele faz isso, ele fica num café tentando fazer currículo. E outro dia ele vai trabalhar, e aí tal. E ele só paga quando ele tá ali dentro. É interessante, porque é uma opção barata, não era pra ser moradia, mas o cara da porta tá totalmente acostumado com o povo usar aquilo de moradia. Mas ao mesmo tempo é bem complicado, porque quando você vai preencher um currículo, como é que você preenche currículo sem endereço? E aí ele não pode colocar o endereço dos pais dele, porque os pais dele não podem saber que ele tá no Saber Café, porque ele é filho de político. O que ele faz acaba batendo na bunda do pai dele. Então ele tá tipo assim, cara, você sabe que eu moro no Saber Café, fudeu. Ele não quer falar pra Aretsuko. Ela tá mandando mensagem de bom dia já uns 2, 3 dias já. Ele não responde. Ela fala bom dia, boa noite, ela não é só, tudo bem. Não, é tipo, vamos se esforçar, espero que você consiga, estou torcendo por você, sabe? Ela fica mandando umas mensagens tipo, eu estou aqui pro que der e vier, o que eu achei fofinho. E ele não responde ela, porque ele não quer conversar, porque ele não quer, tipo, dar a entender onde ele tá. E aí ele tá nesse cybercafé, e não acho nem que ele esteja com vergonha de estar no cybercafé, é mais um, cara, eu preciso arrumar isso antes que as pessoas da minha vida descubram, porque senão isso vai dar BO pra elas. Então ele simplesmente esconde isso, e ele vai atrás de trabalhar. Só que ele começa a fazer as contas, e ele tem uma amiga que jogava com ele conhece na vida real, e ela também tá morando nesse cybercafé. Ela fica ali tocada quase o dia inteiro, porque o que ela faz de trabalhar online, então ela mora ali, basicamente. E aí, eles estavam conversando e ela fica, cara, você já percebeu que é impossível sair daqui, né? Porque tudo, ele pagando a alimentação, a moradia dele, que não é bem uma moradia que ele nesse cybercafé, que é o que dá. E aí, o transporte dele até o local de trabalho que ele tinha arrumado, que é um lugar que não trabalha bem, que não paga bem, porque ele trabalha com obras. E aí, isso somado ao fato de que ele tem, tipo, alguns gastos extras ali. E que ele vai fazer? Sobra dinheiro? Sobra. De pouco em pouco ele chega lá? Sim. Talvez até os 70 ele conseguisse arrumar uma casa pra alugar. Tem noção? Pra isso ele precisa de um emprego que pague melhor. Mas pra ter um emprego que pague melhor, ele precisa do endereço fixo. E até quando ele consegue algum endereço fixo, que eu não vou falar exatamente como que isso rolou, porque eu sinto que é um spoiler vital da história. Aliás, eu tomei um susto. Aquele dia, quando eu acabei essa série, eu fui dormir, eu vi a cara da Retsuko. E eu não tô falando isso como elogio, eu tô falando isso como tomei um susto com a Aretsuko. O olhar furioso dela é, impagável. Mas assim, foi maravilhoso, foi engraçado, foi interessante. Só que simplesmente, quando ele consegue uma moradia fixa, ele, mesmo tendo um currículo bom, não consegue o emprego. Porque ele não saiu do emprego anterior dele falando, beijo, me liga. Ele fez um caos ali a hora que ele saiu. Então nenhuma empresa quer pegar ele. E ele tem muita experiência e muita habilidade. Então, tipo, empresas que pegariam ele pagando um pouco menos do que ele pagava antes, ficam assim, cara, por que você tá querendo aceitar isso? E aí elas descobrem porque ele foi demitido, porque ele se demitiu. Então, tipo, elas não querem contratar ele, então ele não consegue emprego. Apesar dele ter capacidade pra isso e aquilo ter sido só um negócio de momento, ele traiu um pouco a confiança do povo lá, simplesmente não dá, entendeu? Ele não consegue emprego, então é muito complicado. A gente vê isso, tem uma puta crítica social por trás. Só que o que eu acho interessante é que toda vez que tem um caos rolando específico, eles usam a Aretsuko como centro. Nessa temporada foi o Raida, e isso não foi ruim. Quando eles começaram a focar um pouco na Aretsuko, teve a ver com esse negócio, esse show de política. Vão tentar fazer a Aretsuko ser uma política. Isso foi, tipo... E não foi assim, ela discutindo sobre morais, valores. Foi ela tascando metal no microfone e o povo... Yes! Aretsuko! E foi isso. Eu achei que essa parte, assim, da temporada foi bem leviana comparado ao começo da temporada, com a gente seguindo o Raida em todo esse caminho dele, tentando voltar pra trabalhar. E aí ele descobre que ele, na verdade, quer fazer outra coisa. A gente viu o Porcão, que na primeira temporada era, tipo, basicamente o nosso vilão. Nessa temporada ele ajuda não só o Raida como a Aretsuko. Ou seja, uau, que evolução de personagem, cara. O Porcão, assim, que evolução de personagem. Mas enfim, maravilhoso. Mas no final eu gostei muito da parte que tava acompanhando o Raida. E apesar de eu amar a Aretsuko como personagem, eu acho que a parte dela foi mais assim, foi engraçado, mas foi muito sem noção comparado
Aí esse caos todo que a gente viu do Raida, tem um momento que quando ele finalmente sai do Cyber Café, ele pisca e ele se imagina de novo no Cyber Café. Como se, tipo assim, esse constante eu não sou o suficiente e mesmo se eu me considerar suficiente, eu não consigo espaço suficiente pra me provar frente à sociedade. Então eu tô preso aqui, trabalhando num emprego que paga pouco, num lugar onde eu não consigo dormir direito porque ele fica sentado numa cadeira meio complicada durante 8 horas por dia e esse seria ele dormindo. Eu arrancaria a cadeira e das carinhas no chão. Sim, mas assim, aparentemente não passou pela cabeça dele. E aí simplesmente a gente vê ele que ele se sente preso ali. Muitas pessoas devem estar nesse espiral também de se sentir preso, ou ter algum vício, ou terem desistido da sociedade. Mas ele que tá tentando sair com todas as forças, não tá aguentando. Então assim, mesmo se ele, cara, tivesse todas as forças do mundo pra sair, ele não tem espaço pra sair dali. E aí a gente vê que às vezes ele pisca e ele se vê lá, e ele chega a falar pra Aretsuko disso, sabe? Então é bem complicado mesmo. A gente também vai ver algum pouco dos problemas familiares deles. Então assim, apesar de ter tido momentos engraçados, a temporada, como sempre, nos últimos tempos ela anda cada vez mais entregando umas críticas bem interessantes na sociedade no geral, ou algumas situações, demonstrando algumas situações mais tensas, mas eu achei que a parte de comédia faltou nessa temporada, eu achei que ela foi mais fraquinha, e a parte da Aretsuko política foi engraçado, mas frente a todo o caos que eles tinham mostrado do Raida, pareceu que, tipo assim, foi um final de temporada fraco pra um começo que foi tão interessante com a gente vendo toda essa espiral do Raida. Mas enfim, pessoal, essa foi um pouquinho da temporada de Aretsuko pra vocês, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo de anime. Bye, bye!